dar o seu recado. Você agora não está sozinho. O Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está louco, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô Brasil. Fernando Sérgio. Alô mundo inteiro. Chega também, que negócio é esse? Tem que falar assim, alô Pato, ô Cici, bom programa, muito legal, meu penteado tá um barato, cada vez eu tô mais bonito, tchau meus fãs, bom programa. Esse pato tem cada uma, né? Boa tarde, gente amiga, boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando mais um programa no dia de hoje, espero que todos estejam bem, né? E mais uma vez vamos ter um programa interessante para vocês, né? Olha, nosso carinho, nosso abraço, pois é, e na medida do possível a gente vai contando as coisas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, coisas que acontecem no Brasil, enfim, vamos ter, se Deus assim o permitir, um belo programa, né? Essa é que é a nossa intenção. Eu queria lembrar, hoje é quinta-feira, no sábado, na TV Max, eu estarei presente no programa do Silvinho Barbosa. O programa do Silvinho é Publiline, né? Publiline online, né? Publiline é o programa 7 da noite. Mas, Fernando, a TV Max é só digamos assim, na net, né? Não, você pode pegar a TV Max exatamente também através da internet. Então é só colocar lá TV Max Publiline online, então você vai ter realmente vai ver o programa, se você se interessar pelo programa, é de 7 a 7h30, né? No sábado, tá bom? Muito bem, isto colocado. Olha, vamos falar com um cara que sabe tudo dessa história de Covid. Hoje a gente vai ter entrevistas importantes aqui, vamos ter também o doutor Munhoz, logo mais, antes do doutor Munhoz, vamos ter o desembargador, nosso querido amigo que você conhece sobejamente, que é o doutor José Araújo, né? José Augusto Araújo Neto. Mas agora eu quero falar com o Berro é sanitarista da Fiocruz, porque ele tem informações a respeito das vacinas que vão chegar aqui no Brasil. Está todo mundo preocupado com essa história da vacina, querendo a vacina, e necessário, né? É necessário. Já chegou ele aqui, deixa eu só posicionar direitinho, viu, Berro? Deixa eu só posicionar aqui, vamos lá? De repente, agora sim, só pode ficar tranquilo aí, que nós vamos colocar você da melhor maneira possível. E atenção, vamos lá, doutor Oscar Berro, nosso querido amigo, meu caro sanitarista da Fiocruz de muitos anos. Ô Berro, e aí, o que você tem a dizer para os nossos internautas com relação às chamadas vacinas que estão em pauta e que devem mais cedo ou mais tarde chegar no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Eu acho que depois dessa loucura toda, o presidente da República, depois da demanda dos governadores, a demanda dos prefeitos eleitos que devem estar entrando, são algo aproximadamente 5.500. Ele resolveu tomar algumas medidas que são mais adequadas para a situação que nós vivemos. Nós estamos há 10 meses nessa epidemia. Já morreram centenas de milhares de pessoas. Você conhece um monte delas, eu conheço também. Hoje morreu mais um amigo meu, ontem mais um amigo meu. Hoje eu vim para o cemitério de ter ido fazer minhas últimas homenagens, enquanto me permitiram, porque existem alguns sepultamentos que não é permitido. O presidente determinou que houvesse uma flexibilização
do registro desses produtos. Então, os fabricantes que apresentarem todo um conjunto de informações necessárias para que a Anvisa providencie o registro, os produtos vão estar credenciados no Brasil. Muito bem, quer dizer, então a gente pode aguardar, muito provavelmente agora, nos primeiros meses, no máximo, né, do ano que vem, para que haja paulatinamente cheguem aí as quantidades necessárias para a vacinação da população, não é isso? Isso que eu acredito que não só o Butantan, mas também a Fiocruz tem a velocidade para poder produzir, dar conta de fabricar vacina para os 200 milhões de brasileiros, que é a nossa quantidade necessária. Muito bem. Agora, meu caro Oscar Berro, qual o aconselhamento para o pessoal que está ansioso, mas que vai ter que esperar, porque é evidente tem que ter todo um trâmite para que possa ocorrer a chamada vacinação, inclusive questões de logística também. Como é que as pessoas têm que se preservar nesse momento até a chegada da vacina? Fernando, enquanto e depois da vacina, porque não é só a primeira dose, para muitas delas, a grande maioria são 2 doses. Sim. Nós vamos ter que dar um intervalo necessário para que o organismo possa responder. Então, enquanto esse intervalo não está cumprido, que continuem usando máscara, façam a lavação de mãos e respeitem o intervalo interpessoal. Por que eu uso o termo lavação de mãos? Porque não lavagem? Lavagem é comida de fogo. Então a gente tem que fazer a lavação de mãos, que é lavar as mãos com álcool gel, para evitar que contatos com superfícies e provoquem a contaminação com Covid-19. Perfeito, perfeito. E uma última pergunta, meu caro Oscar Berro, sanitarista, como vocês sabem, foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, né? Serão primeiro vacinados, parece que essa é a ordem das coisas, aqueles grupos de risco, não é isso? Os de risco, as pessoas que tenham alergia aos componentes da vacina, eles não deverão ser vacinados, por causa do risco que possam apresentar na vacinação. Então, como nós não temos leitos suficientes, isso está provado agora, pela falta de leitos, não só federais, estaduais, municipais e privados. Existe agora uma questão que é a quantidade de leitos disponíveis. De qualquer origem não são os leitos disponíveis para dar conta da demanda, da necessidade. Então, que as pessoas façam, a única vacina que nós conhecemos é o uso de máscara, o uso de álcool gel e a distanciamento interpessoal. Essa é a sugestão que eu dou para todo mundo, que eu faço que todos os meus filhos, minha mulher, meus amigos, façam esse cuidado, que pode parecer que é demais, mas é o único cuidado necessário para que possamos dar conta dessa Covid. Perfeito, perfeito. Meu caro Oscar Berro, muito obrigado pela sua participação. Fraterno abraço, querido. Eu te agradeço, cara. Bom programa. Muito obrigado. Então vocês viram aí uma das grandes autoridades sanitaristas do Brasil, né, recomendando exatamente o que está acontecendo agora, porque houve realmente um aumento em função até do descuido das próprias autoridades e de todos nós de um modo geral. Então a coisa tem que ser mudada, né? Mas há também algumas coisas que nos deixam estupefatos, né? Então uma delas, agora apareceu essa história do Josimar Maranhãozinho, né? Cidadão deputado federal que está sendo acusado aí de desvio de milhões e milhões de reais com relação à saúde do seu próprio estado, né? E a Polícia Federal deu em cima, disse que tem provas, o Ministério Público também, e na verdade, em última análise, o tal do Maranhãozinho, imagine, né, deputado federal, qual é o seu nome? Josemar. Josemar do que? Maranhãozinho. Tá bom. E ele diz que está tranquilo, aliás, todos eles dizem a mesma coisa.
Eu queria saber, com o desembargador, nosso querido José Augusto, né? Porque o José Augusto teve uma carreira extraordinária, né? Foi promotor, juiz, né? E desembargador. Eu queria saber dele exatamente o que ele acha com relação a não só essa situação, mas volta e meia político está envolvido em maracutaia, né? E há uma certa descrença por parte dos brasileiros com relação a políticos, em sua maioria ou uma minoria expressiva. Já está aqui comigo ele, o doutor José Augusto Araújo Neto. Alô, doutor José Augusto, boa tarde. Boa tarde, Fernando Sérgio. Mais uma vez, satisfação de estar aqui com você e com os nossos internautas, né? É verdade, é verdade. Doutor José Augusto, aproveitando a sua vasta experiência de uma longa carreira na justiça, né, há uma pergunta que se impõe à medida em que a cada dia se nos é apresentado outros escândalos, né? Teve agora esse recente desse deputado federal que está sendo acusado do desvio de milhões de reais, né, da verba de saúde para o seu próprio estado. Ele se reunia, né, tinha firmas que são, de fato, ou devem, pelo menos estão sendo acusadas de propriedade dele, mas ele, então, essas firmas estavam em nome de laranjas que redistribuíam o dinheiro da chamada propina. Isso não tem parada, meu caro doutor Zé Augusto? Até que ponto os políticos ou são majoritariamente desonestos ou tem uma fatia minoritária, porém expressiva, de desonestidade, na sua opinião? Olha, você me faz uma pergunta que só faz pergunta difícil, né? Porque se a gente tivesse esse levantamento da quantidade de políticos que nós temos desonestos, é um negócio que eu acho que ia impressionar. Não é à toa que o Brasil é tido como um dos países mais corruptos do mundo, né? Acho que nós já levamos esse título também, não só no futebol, mas também eu acho que esse péssimo título, né, de país campeão de corrupção, que aqui a coisa é muito desenfreada, né? É verdade. A gente pensa assim, qual seria a fatia de políticos corruptos? Nós não temos um levantamento, como eu disse, né? Eu quero ser benevolente. Sei. Benevolentemente. Será que 30% são honestos? 40%? Eu quero ser um pouco mais rigoroso. Será que fica entre 5%, 10%? Ou 15%, 20%? Nós não temos um levantamento, mas nós sabemos que a grande maioria não prima pela honestidade. Isso é um negócio, assim, quase que comprovado. Nós tivemos 2 operações aí feitas ultimamente que levaram a essa conclusão, que o Brasil está muito mal nessa fotografia no mundo inteiro, que o Brasil está muito mal. Nós tivemos, a começar pelo mensalão, que foi uma coisa que mostrou que havia de corruptos na política, e muitos acabaram condenados. E a gente sabe que quando se faz uma operação dessa, não se pega todos os políticos envolvidos em corrupção. Pega uma parcela até expressiva, mas uma parcela. Muitos acabam sequer sendo investigados e alguns investigados acabam absolvidos até por precariedade de prova. Às vezes até envolvidos acabam absolvidos por precariedade de prova. E depois nós tivemos, então, a Operação Lava Jato, que essa veio a mostrar definitivamente qual é a situação do Brasil, né? Nessa Operação Lava Jato, que envolveu políticos, empresários, não é? E doleiros, principalmente, porque eles têm que fazer parte dessa conspiração para mandar o dinheiro para fora. E nós tivemos para mostrar o número de corruptos que nós tivemos aí. Essa Operação Lava Jato teve mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, mandados de condução coercitiva. Nós vimos disso tudo aí, isso passou a ser noticiário que o povo via com frequência, vendo as sessões do Supremo Tribunal Federal e vendo a discussão dessas matérias. E sem
centenas de políticos envolvidos nisso tudo. Muitos acabaram condenados, outros, como eu disse, acabam até absolvidos. Alguns acabaram absolvidos. Eu até fiz uma listinha aqui, eu fui procurar essa lista de pessoas envolvidas na Lava Jato. Pô, é uma lista enorme. Eu passei assim e vi alguns nomes que o povo há de se lembrar, que pessoas que foram investigadas, alguns condenados. Apenas para lembrar, tem gente de todo partido, todo partido. Não vamos dizer que essa operação foi feita, como dizem os petistas, para condenar os petistas. Nem vamos dizer que também foi feita do outro lado, né, só para condenar pessoas do PSDB, ou pessoas do DEM, ou pessoas do PP, porque tinha gente envolvida de todos os partidos. Quando eu cito aqui nomes aqui de pessoas envolvidas, essas pessoas são dos mais variados partidos. Eu vou lembrar alguns nomes, quer ver? Aécio Neves, Antônio Delfim Neto, Antônio Palocci, Arthur Lira, que agora é candidato aí a né, presidente da Câmara dos Deputados. Isso. Delcídio Amaral, se lembra aquele senador lá do Mato Grosso do Sul, né? Claro. Delcídio Amaral, Edson Lobão, alguns até que a gente vê nomes com frequência, essas pessoas já vinham antes e apareceram na Lava Jato. Eduardo Cunha, né? Presidente da Câmara dos Deputados, que acabou condenado. Fernando Collor de Mello, que ex-presidente da República, que saiu com acusação de corrupção e voltou com acusação de corrupção na Lava Jato. Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, Humberto Costa, né, senador também, Jacques Wagner, José Dirceu, né, figura importante que seria até pelo PT, candidato a presidente da República, saiu condenado também, João Vacari Neto, tesoureiro do PT, acabou condenado, Lindbergh Farias, que está aí também, né, candidato, Luiz Inácio Lula da Silva Lula, que acabou condenado também. Tem aquela tese dele de que não tem nada a ver com aquela história. Quem queria comprar um apartamento era a Dona Marisa. Dona Marisa que deixou não sei quantos milhões em aplicação financeira. Eu nunca soube de atividade dela, ela exercesse que desse mais de 100 milhões em aplicações financeiras. Mas está lá no inventário que ela deixou, tem isso lá comprovado. Eu não sei como uma ex-babá dela, não quero falar da memória dela, posso falar do marido, que o marido está vivo aí. Mas ela, como é que ela teria esse dinheiro todo, né? Luiz Fernando Pezão, governador do estado do Rio de Janeiro, acabou condenado. Sérgio Cabral. Marcelo Odebrecht, dono da Poderosa, né, o presidente da Poderosa Odebrecht, que acabou condenado, fez delação premiada. Michel Temer, que presidente da República, que depois também acabou sendo preso, está respondendo ao processo, se beneficia, às vezes, da prescrição reduzida por ter mais de 70 anos, e assim vão saindo. Michel Temer, Renan Calheiros, esse nome que aparece sempre, Romero Jucá, Valdir Help, Roberto Costa, aquele lá da Petrobras, não é? Que foi objeto da delação premiada pelo Alberto Youssef, que era o doleiro desse grupo todo. Nestor Severo, aquele que fizeram até, né, coisas jocosas, até fazendo brincadeiras com o olho dele, vamos deixar isso para lá, vamos ver o que o Nestor fez no campo da corrupção. Quer dizer, tudo isso. E o cúmulo, Sérgio Cabral, né, está lá na lista também. Sérgio Cabral condenado já em 16 processos a mais de 322 anos. 322 anos e 7 meses. Ele tem que ser imortal. Tem que levar esse cara para a Academia Brasileira de Direito, ser um imortal para poder cumprir essa pena. Estou falando isso ironicamente, evidentemente, sim, né? Claro. Como é que ele vai cumprir isso aí? Ele vai sair, porque esse aqui é o Brasil, daqui a pouco ele está fazendo uma delação premiada e arranja um jeitinho de transformar 322 em alguns 5, 6 anos. Quer dizer, o Brasil é isso, por isso que é o campeão da corrupção, né? Do Cabral vale a pena lembrar que aquilo foi um negócio marco do que foi a nossa corrupção aqui, né? Quem não há de se lembrar da Barra dos Guardanapos? Exatamente. Barra dos Guardanapos foi uma festinha que fizeram lá em Paris. Quer dizer, eles são requintados, né? São requintados. Vamos fazer aqui na Lapa, não, essa festa não. Vamos fazer em Paris, até porque era lá para receber uma condecoração do governo francês. Uma festinha de 150 pessoas.
que foram para lá com passagens, gastando dinheiro público, uma festinha que custou R$ 1,5 milhão e que consumiram 300 garrafas de vinhos finos e de champanhes. E tinha até um mágico para fazer entretenimento, mas não satisfeitos com isso, eles colocaram guardanapos na testa, enrolaram na cabeça e dançaram porque havia dança. Quer dizer, isso aí é o coroamento da corrupção no Brasil, a mostrar que a corrupção vale a pena, que muitos estão se vendo livres. Então esse é o país que nós temos. Agora, se nós estamos falando em corrupção, em desonestidade financeira, de dinheiro. Agora, se você for verificar um outro tipo de desonestidade que existe também, que é a desonestidade de comportamento, desonestidade de propósitos. Nessa daí, quem sabe, se livra 1%, né? Quem não sei que se livra dessa desonestidade de comportamento. Desonestidade de comportamento é aquela que o sujeito não defende pontos de vista dele, ele defende aquilo que os eleitores deles querem ouvir, para poder ter votos. Eles não fazem campanhas sérias, por quê? Porque aquilo não dá voto. Eu me lembro do Pelé, eu estava lá em 1969, vendo o 10º gol do Pelé. Eu também Ele vi. deu uma volta política e falou, vamos lembrar das criancinhas desse país. Foi tido como uma demagogia total e não fizeram nada. Desde Nada, até hoje. 69, 89, 2009, 2019, 41 anos. Não fizeram nada. Fazem políticas sérias, nós deixamos as nossas crianças, o que nós fazemos com ela é uma maldade, é uma tortura o que a gente faz com as crianças. A gente não tem um projeto de planejamento familiar para que as pessoas menos aquinoadas na sorte financeiramente possam fazer um trabalho assim construtivo de ter filhos dentro das suas possibilidades. O que nós fazemos, nos omitindo, eu digo os políticos, e a sociedade até pretende isso, mas os políticos não fazem. É uma política de planejamento familiar. Eu não estou falando não de controle de natalidade, eu estou falando de planejamento familiar, de você pensar em laqueadura de trompa, você pensar em vasectomia, em distribuição de preservativos e dar orientação com assistência social, para que as crianças não nasçam numa condição que não tem condição de sobrevida e tem que ficar nos sinais, jogando bolinha, fazendo um serviço que é mal remunerado quando você encontra um trabalho e que, tendo 7, 8, 10, 11 irmãos, eles amanhã ou depois vão disputar o mercado de trabalho com aqueles miseráveis irmãos também. Por quê? Porque não houve um planejamento de ter filho dentro das condições das pessoas. Esse é um trabalho que tem que ser feito num país como esse. Nós temos uma população que cresce desordenadamente, não é? Pessoas pobres que gostariam de fazer o planejamento familiar, de ter uma assistência para não ficar dependendo de assistência econômica como dependeu agora na pandemia. Ninguém faz isso, isso é uma desonestidade que eu vejo de comportamento, de conduta, que ninguém assume políticas sérias no sentido de fazermos essa nossa sociedade, uma sociedade que as pessoas tenham condições de ter trabalho e de ganhar honestamente para viver honestamente, sem precisar de favores do Estado. É isso que eu acho que vejo. Então, eu acho que em matéria de desonestidade, a nossa política está aos lençóis. Eu não vejo bem. Eu vou falar em guardanapo e falo aos lençóis. É verdade. Vamos torcer por dias melhores. Meu caro doutor José Augusto. A nossa Marion Duarte está mandando um abraço e parabenizando o amigo pela entrevista. Muito obrigado, doutor. Mando também um abraço para Marion, que eu admiro, uma grande cantora, vivo ouvindo constantemente, tem as lives dela que vivo assistindo, e é uma grande companheira também da nossa fraternidade de comunicação também, né? Então, um grande abraço para ela, um grande abraço para você e aos nossos internautas, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Tivemos aí com todas as letras, né, e a franqueza que lhe é peculiar, exatamente um estudo dessa situação que nós temos no Brasil. Claro está que em algum lugar, em algum momento, nós devemos ter encontrado com políticos honestos, né? Um ou outro deve haver,
A gente não sabe mensurar, porque não há pesquisa disso, mas realmente é algo desapontador, né? E não é isso particularidade só do centro, só da direita ou só da esquerda, é em todos os ambientes políticos você esbarra com esse tipo de coisa, com esse tipo de surpresa. Basta ver o que houve no Rio de Janeiro com relação ao governador Witzel, né? Que está aí sob suspeição, que está afastado do poder, que já é muito feio isso, sendo algo provado ou não provado, já é uma coisa deplorável, lamentável. Por isso que às vezes eu fico assim pensando cá com os meus botões, tem gente que fala assim, é o povo que não sabe votar. Ué, mas quando é oferecido ao povo um cardápio como foi do governador Witzel, o homem tinha sido juiz, o homem jamais tinha sido político, e de repente várias pessoas bem intencionadas nele votaram. E deu no que deu. Quer dizer, já é um mau exemplo. Se por acaso voltar, vai ter essa mancha na carreira, por descuido, por desdouro. Outro dia um amigo meu querido, que eu vou preservar o nome, mas não fala de fulano, não fala de Beltrano. Não existe isso não. Na carreira jornalística, na carreira de radialista e mais de cidadão brasileiro, nós temos a obrigação de falar, não vou livrar ninguém porque é amigo de fulano, não. Na verdade, a gente tem que expor realmente a incompetência foi rara com relação ao Rio de Janeiro, de um modo geral, desde o município até o Estado. Essa é que é a verdade. Outro dia me perguntaram por que foram feitos a toque de caixa os hospitais de campanha e foram demolidos a toque de caixa. Quer dizer, meu Deus do céu, o que é isso? É imprudência. Não é? Na verdade, você usar mal o dinheiro público. E o político desonesto, ele está louco para aparecer uma pandemia, está louco para aparecer, olha, de repente, não, é um estado de calamidade, porque aí não tem licitação, e aí vamos que vamos. Agora tem essa acusação aí do senhor Josemar Maranhãozinho, meu Deus do céu, olha o nome do homem. Josemar não é nome, é claro, que isso aí é artístico, né? Entre aspas. Não é artístico de arte, não. É artístico de quem quer fazer arte, que é um outro negócio, né? Claro que ele diz assim, não, eu estou tranquilo, né? E enquanto isso estão investigando o desvio de milhões, que diz a Polícia Federal, que está comprovado, quer dizer, que vai ter prova, né? Claro que vai ter prova. A Diana Liberi estava até dizendo isso, né? Sem prova não se pode condenar, evidentemente. Mas a gente está estarrecido só de ver. Essa é que é a verdade, né? Infelizmente, vamos torcer por dias melhores, mas que é brabo, é. Mas olha aqui, gente, a gente vai dar sequência ao programa e eu vou trazer para vocês uma coluna muito legal. Você já ouviu falar em Madalena? Ó, Madalena, você não percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu? Eita, nós! Lembra do Ivan Lins? Eu me lembro uma época que eu tive um programa, não era programa, era um show que eu tinha, nem Marion pegou isso, né? Mas a produção era do meu amigo, o professor Isaías Nascimento, né? Lá no Manuel e Joaquim, lá do Barra Worlds, né? A gente tinha papo de primeira na segunda. Então o que acontece? Era segundas-feiras, ali era um restaurante muito bonito, a gente levava cantores, artistas, né? Então eu tive a oportunidade de levar lá o Elimar Santos, levar lá o Ivan Lins, né? Por isso que eu me lembrei do Madalena, mas não é dessa Madalena que eu estou falando. Aliás, o Ivan me contou uma história que até hoje está na cabeça, está na memória, que provavelmente muita gente não está sabendo. Um abraço para o Osmar do Breck, boa tarde, Osmar. Está na escuta o Osmar do Breck, cantor, compositor e também presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria esta que eu sou o patrono, né? Grande abraço, Osmar. Pois é, e aí eu me lembrei que o Ivan contou para mim, né? Contou também para o público, já que eu os entrevistava, entrevistei o Mike Sullivan, o Paulo Sérgio Vale, o Getúlio Cortes, autor de Negro Gato, grande sucesso do Roberto Carlos, era um por dia, a cada segunda-feira, foi uma época muito boa, né? Muito boa desse show. E o Ivan contou uma história, pouca gente sabe que o Ivan, ele é engenheiro químico, né?
Quero mandar um abraço caso ele esteja vendo ou se um dia for ver esse vídeo, porque o vídeo fica também no youtube.com. E ficando no youtube.com, você indo lá, você por favor se inscreva. Você quer ajudar a gente? Pelo amor de Deus, se inscreva. Vai lá, o que é isso? É só clicar no inscrito, tá? E depois toca o sininho que você vai ficar sabendo de tudo. Então o Ivan disse que era muito jovem e já era talentoso, pianista, grande compositor, estava estourado o sucesso dessa música com a Elis Regina, que Deus a tenha, né? Ó Madalena, você não percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Então já era sucesso com a Elis Regina, né? Mas o pai dele queria, porque queria que ele tivesse um emprego. E conseguiu um emprego numa empresa, se não estou lembrado certo, foi, parece que Barbacena, que é uma cidade pertinho de Belo Horizonte. E ele foi lá, conversou com o diretor e tal, mostrou os dados, o diploma. E o diretor falou, bom, então você está contratado, começa segunda-feira da semana que vem, agora posso te pedir um favor? Ele falou, claro, pode sim. Pedir um favor, seguinte, a minha filha é fã da Madalena, que é a tua composição, assina aqui o CD, não sei o que era, se era talvez na época fosse LP, né? Aí ele assinou e nunca mais voltou para o emprego. E que bom, né? Porque o Brasil ganhou um grande intérprete, um grande comunicador, um grande compositor, né? Tá vendo como é que as coisas são? Mas não é dessa Madalena que eu estou falando. Existe uma receita espanhola supimpa. Daqui, atenção mulheres do meu Brasil varonil, ou então homens que gostam de cozinha. Eu vou trazer para vocês do site Eu Só Quero Tudo, de uma moça muito simpática que vive na Europa. Ela passou, na verdade, ela tem esse site de notícias, mas ela passou praticamente 3 anos na Europa andando de home, como é que chama mesmo? Aqueles furgões que você adapta como casa, que agora me fugiu a memória, mas ela passou e ela faz isso no YouTube de forma maravilhosa. Eu recomendo o YouTube, youtube.com. Ontem eu me enganei, falei o Netflix. Netflix eu recomendo também, acho muito importante para você saber os grandes filmes e tal. Mas para uma comunicação rápida, youtube.com. O YouTube tem vários amigos nossos que estão aí rodando pelo mundo, fazendo filmes maravilhosos. Se você não pode viajar, você fica conhecendo a Grécia, você fica conhecendo o Egito. Tem o Estevam, por exemplo, né? Estevam pelo Mundo, vale a pena, bota lá no YouTube, Estevam pelo Mundo. E tem também essa menina com o site, cujo site dela é Eu Só Quero Tudo. Além de ser uma moça muito bonita, e você vai saber agora com ela a receita de Madalena, que é um quitute espanhol. Vamos lá? Oi, Garcia, e esse aqui é o canal Eu Só Quero Tudo. Esse canal começou como um canal principalmente de receitas e acabou se tornando um canal de viagens porque eu passei mais de 3 anos viajando pela Europa de motorhome com meu marido Mark e a nossa cachorra, a Lacta. Por aqui, continuo querendo ajudar você a se aventurar na cozinha pelas estradas e mostro também um pouquinho da minha vida cotidiana. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Hoje nós vamos fazer madalenas. Se você quiser ir direto para a receita, é só adiantar um pouco esse vídeo. Se você quiser me escutar um pouquinho, fica aqui que eu vou contar como é que vai ser o esquema das receitas agora, a partir de agora, aqui no canal. Como muitos de vocês já sabem, quem não sabia ficou sabendo aí na introdução do vídeo, esse canal começou como um canal de receitas. Aí a gente começou a viajar de motorhome, eu fui fazendo as receitas dentro do motorhome, só que com a correria do dia a dia na estrada, as receitas foram se perdendo, foram ficando para trás. Mas agora, que nós estamos ficando em casa mais do que nunca, eu pensei que seria um bom momento para voltar com as receitas aqui do canal, e eu vou focar em receitas espanholas, já que eu estou morando aqui na Espanha, e já morei aqui por alguns anos, já estou bem familiarizada com a cozinha espanhola. Não serão só vídeos de receita aqui no canal, eles vão aparecer misturados com outros vídeos, mas a gente vai vendo aí como é que acontece, a gente vai conversando, vou vendo se vocês estão gostando, se não estão gostando desse formato, e eu vou parando as arestas aí até a gente chegar num formato legal. Antes da gente começar a fazer a primeira receita dessa temporada nova aqui do Eu Só Quero Tudo, eu quero dar uns recadinhos. Vamos ao primeiro recadinho. Como eu vou cozinhar receitas típicas?
e vocês estão acostumados a me escutar contando história, dando informações dos lugares, eu vou misturar as duas coisas. Eu vou fazer a receita e também vou dar informações sobre a história e sobre essa receita para vocês. Recadinho número 2. Eu vou fazer aqui no canal receitas que eu consumo. A cozinha típica espanhola envolve bastante carne de todos os tipos. Tanto eu como o Mark, meu marido, a gente não come muita carne. A gente come esporadicamente, bem de vez em quando mesmo, em pouca quantidade, e a gente acaba dando preferência para frango e peixe. Então vai ter alguns pratos, como a própria paella valenciana, que é a mais tradicional aqui na Espanha, que é com frango e coelho, que não vai rolar aqui no canal. Só que a gente pode fazer um arroz com verduras, ou um arroz com verduras e pollo, alguma coisa assim parecida com uma paella, sem ser a paella tradicional. Um outro exemplo de prato típico espanhol que leva muita carne é o cocido madrileño, de Madrid, né, pelo nome, e eu sempre brinco que esse é um prato que leva 200 carnes. Esse prato também não vai aparecer por aqui. Mas nós podemos fazer algumas adaptações e eu vou vendo aí o que eu consigo apresentar para vocês. E falando de adaptação, eu vou dar meu toque pessoal nas receitas e vou tentar deixar o mais acessível para vocês, sem tirar as características da receita, é claro, para quem está aí do outro lado também conseguir reproduzir a receita em casa. Pronto, introdução feita, vamos às madalenas. O que você faria com 7.000 mAh de bateria? Até 64 horas falando no telefone. Até 24 horas usando a internet sem parar. Até 34 horas assistindo vídeos. Até 182 horas ouvindo músicas e podcasts. Vem conhecer o Galaxy M51, o Galaxy Care Mega, exclusivo da loja online da Samsung. Pois é, vamos lá. A madalena é um bolinho tradicional da França e da Espanha e a origem dela é incerta. Na França, ela tem o formato de uma concha e aqui na Espanha, o formato mais comum é o formato de bolinho mesmo, como se fosse um muffin. Os ingredientes da madeleine francesa e da magdalena espanhola são praticamente os mesmos. Muda um pouquinho a proporção dos ingredientes e a forma de fazer, e os franceses preferem colocar manteiga na receita, enquanto os espanhóis preferem óleo. E esse óleo aqui, o mais comum que se usa na madalena, é o azeite de oliva suave, que é um azeite que ele tem um sabor não muito forte, ou o azeite de oliva extra virgem mesmo, que dá um gosto mais forte, bem característico, também fica bom. Lembrando que a Espanha produz quase 50% do azeite de oliva do mundo, então aqui é um ingrediente muito abundante e muito usado nas receitas. Eu, procurando deixar a receita mais acessível para vocês, vou fazer com óleo de girassol. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o forno para pré-aquecer a 200 graus. Eu vou preparar essa forma para muffin com as forminhas de papel para muffin. Quando você vai fazer esse tipo de bolinho, é importante você colocar a forminha de papel dentro de uma forma, porque na maioria das vezes ela vai acabar perdendo o formato, porque quando o bolinho crescer, pode ser que ela abra completamente. Isso vai depender da massa, vai depender do forno e até da forminha. Eu prefiro garantir e sempre colocar numa forma. Tem essas forminhas de silicone também, que você pode tentar colocar a massa diretamente nela ou colocar a forminha de papel aqui dentro. Eu vou passar a receita toda em gramas e mililitros, mas no blog vai ter a receita por escrito com a quantidade em xícaras e colher. Aqui eu vou peneirar 190 gramas de farinha de trigo e 8 gramas de fermento em pó. E eu vou reservar essa mistura. Em uma tigela eu vou colocar 160 ml de óleo de girassol, 150 gramas de açúcar e vou dar uma misturadinha. Vou adicionar 3 ovos e vou bater aqui até incorporar bem. Agora eu vou adicionar a farinha e o fermento que eu tinha peneirado. E vou mexer aqui até tudo ficar bem misturadinho. Adiciono 80 ml de leite e misturo mais um pouco para incorporar também. Eu estou usando leite semi-desnatado, mas você pode usar o leite que você tiver aí na sua casa. Adiciono as raspas de uma laranja e
Mexo para incorporar. Como conseguir um Wi-Fi super rápido onde e quando quiser em 60 segundos? Provedores de internet não querem que você descubra esse truque barato. Silvio Correia e Fabiano Torres são dois engenheiros de computação. Eles descobriram uma maneira de aumentar os sinais de Wi-Fi na hora. Os dois trabalhavam para um grande provedor de internet. Aqui nessa parte das raspas de laranja, ao invés de raspas de laranja, você pode usar raspas de limão. Aqui na Espanha é usado mais esse limão aqui, que a gente chama de limão siciliano no Brasil, mas aqui só chama limão mesmo, o limão. Pode ser as raspas do nosso limão aí mesmo, o limão que você tiver acesso aí perto da sua casa. Aquele verdinho que eu chamo de limão Tahiti, não sei como é que você chama aí. Ao invés de colocar as raspas de limão ou laranja, você pode colocar um pouco de baunilha, de essência ou extrato de baunilha. Você pode colocar gotinhas de chocolate, você pode colocar maçã cortada em quadradinhos. Você pode adicionar um pouco de cacau em pó à massa da magdalena para fazer uma magdalena de chocolate. Então aqui você pode usar a criatividade. O mais comum aqui mesmo é fazer com raspas de laranja ou com raspas de limão. Agora eu vou dividir essa massa entre a forma aqui já preparada. Normalmente eu coloco até mais ou menos 3/4 aqui, ó, na altura da forminha. Não enche muito não, porque senão pode crescer e transbordar. E agora um segredinho que faz toda a diferença, ó, polvilhar açúcar por cima da magdalena, açúcar cristal, antes de levar ao forno. E agora eu vou levar ao forno por aproximadamente 18 minutos. Já tirei as magdalenas do forno, ficaram exatos 18 minutos. Deixei elas esfriando aqui 5 minutinhos e estou transferindo para uma gradinha, que essa gradinha aqui é especial para esfriar bolo, cupcake, muffin. Se você não tiver, não tem problema, pode transferir para um prato, só para ela ir esfriando Embaixo. por igual, né? Porque senão se fica aqui dentro da forma, ela vai suando muito. As magdalenas são consumidas aqui no desayuno, que é o café da manhã, ou na merenda, que é o café da tarde. Mas, na verdade, você pode comer qualquer hora, né? Acompanhado de um chazinho, de um café. Aqui na Espanha é muito comum achar nos supermercados essas magdalenas industrializadas, que vem nos pacotes com 10, 20 magdalenas, mas não tem nada como uma versão caseira, né? E existem várias versões sobre a origem da magdalena. Eu vou contar para vocês a minha preferida, que tem a ver com o Caminho de Santiago. Há muito tempo atrás, uma jovem chamada Magdalena presenteava os peregrinos do Caminho de Santiago, que vinham ali da França, né? O caminho mais famoso, mais comum é o que sai da França, com bolinhos em forma de concha, porque a concha é o símbolo do Caminho de Santiago. Assim, as madeleines, foram viajando da França até a Espanha pelo Caminho de Santiago, através dos peregrinos e da Madalena, e acabou sendo introduzida aqui no país. Tá morninho ainda, vamos dizer quente, mas eu quero mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Super fofinha, aqui meio crocante, que é onde eu coloquei o açúcar. A última vez que eu fiz magdalena aqui em casa, eu fiz com baunilha, porque eu tava sem laranja. Essa aqui com a laranja tá com um gostinho especial. Está derechupete, que como dizem aqui, para uma comida que tá gostosa, que tá muito boa. Derechupete. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês reproduzam aí na casa de vocês, para lembrar os velhos tempos aqui do canal. Eu só quero tudo. Então, o nome do canal é Eu Só Quero Tudo e você pode ter esta e outras receitas nesse canal. Eu Só Quero Tudo, né? Vale a pena mesmo, viu? Então a gente está aí lembrando a você. É muito importante, nós estamos numa época de Natal e até a chegada do Natal a gente terá eventualmente aqui receitas que são sugestões, né?
não fica charmoso? Eu confesso a você, não é um hábito brasileiro, né? É o hábito da Espanha. Mas de repente você vai receber alguns parentes em casa com todo cuidado, com máscara, com distanciamento social, né? Que tem que ser, cuidado com os abraços, cuidado com os beijos, cuidado por não falar muito próximo, principalmente se a pessoa não testou, não fez teste de Covid, né? Por causa do momento que a gente está vivendo. Mas o importante é o seguinte, já pensou? Você vai oferecer magdalenas e vai se lembrar da música do meu amigo Ivan Lins, um gênio da música popular brasileira, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. Tem muitos anos que já se passou essa história que eu contei para vocês, do show que eu fazia, que eu estive com o nosso querido Ivan Lins. Mas vamos falar sério, vamos falar com um homem que sabe tudo com relação à medicina, né? É o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, cardiologista, é chefe médico do Hospital do Amparo, um belo hospital que tem aí no Rio Comprido, né? Há muitos e muitos anos já, tenente-coronel médico da Aeronáutica, é médico também do Hospital da Aeronáutica. Vamos falar com ele que você já conhece, você frequenta o meu canal, você já conhece o Dr. Munhoz, Dr. Cícero Munhoz. Então deixa eu passar agora a imagem para ele, né? Boa tarde, doutor Munhoz, prazer em recebê-lo aqui, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Fernando Sérgio, nossos internautas, sempre um prazer também estar com vocês. Pois é, estamos aí juntos, estivemos aqui na abertura do programa hoje, o nosso querido Oscar Berro, que você conhece sobejamente, né, que teceu seus comentários a respeito da liberação das vacinas que estão, de uma forma ou de outra, chegando agora, e o assunto é o assunto que todo mundo quer ouvir, quer saber das pessoas experientes, né, quais os cuidados que se deve ter. Estamos no mês de dezembro, um mês outrora de festas, mas que festas haverão. Só que agora, quais os cuidados que as famílias têm que ter na festa do dia 25 e, sobretudo, também na passagem do ano, doutor Munhoz? Fernando, esse Natal e esse Ano Novo realmente tem que ser diferente. Queiram ou não queiram, quem insiste em fazer da forma tradicional vai ter problemas. Hoje, na hora do almoço, conversando com outros colegas médicos, e até um que é plantonista lá no CPI, a gente estava conversando que, na verdade, esse novo pico, que eu não considero segunda onda, eu sempre falo isso para você, não é segunda onda, na verdade nós saímos da primeira, tivemos um pico, depois um achatamento e agora um outro pico. Esse segundo pico agora que a gente está vivendo, hoje, ontem, provavelmente ainda teremos alguns dias, queira que Deus, que por menos tempo possível. E a gente está chegando num ponto que a gente até brincou lá, a gente está numa fase do Covid Delivery. O que seria o Covid Delivery? As pessoas mais jovens estão se aventurando muito nas famílias, saindo para o bar à noite, para a festa. Agora há pouco, um amigão meu está com os 2 filhos com Covid. Só que uma convivência assim, diária, porque são filhos de um primeiro casamento, e ele estava me falando, pô, Munhoz, meus 2 filhos foram num casamento de um colega, agora há 5 dias atrás, semana passada, e adquiriram Covid. Para a sorte dele, mora com a mãe. Mas você imagina se morasse com ele? Meu Deus. Foi lá, 2 jovens, um com 25, 26 anos, a outra menina com 22, 23 anos. Teria levado isso para casa. Exato. Teria ficado lá fora e levado isso para casa. E assim que em muitos casos de Covid, a gente vive isso diariamente lá no hospital e vê as histórias desses pacientes que estão sendo internados, e cada vez mais intensas as histórias, são muito parecidas com isso que eu estou te contando. É o Covid Delivery, ou seja, ele está sendo entregue em casa por pessoas da família que vão lá fora, se contaminam, não tem grandes sintomas, nem tem grandes complicações, porque a gente já falou aqui várias vezes que o jovem, a gente ainda vai entender lá na frente algumas coisas que a gente ainda não tem uma explicação lógica, mas os jovens não têm complicações maiores, o índice de mortalidade é praticamente 0, mas eles são os vetores enormes para disseminar a doença entre círculo de amigos e entre as
pessoas da família, onde eles convivem diariamente. Pois é, agora, doutor Munhoz, a gente vê nessas andanças que eu faço, justamente em função da chamada caminhada, né, com toda a proteção, com máscara, com boné, óculos, enfim. E eu tenho visto algumas pessoas que estão usando a máscara no pescoço e outras que estão usando debaixo do nariz. E eu vi até uma cena engraçada, porque eu passei com parece que um pai, se não for pai, um amigo mais velho, dando bronca no jovem mais novo, e dizendo, olha, do jeito que você está usando a máscara, não te protege nada. Ah, mas eu tenho problema de respiração. Protege alguma coisa se tu usar a máscara abaixo do nariz? Não, Fernando, e vou te dizer mais, um agravante. Na hora que ele colocou essa máscara, provavelmente ele colocou de forma correta. Aí essa máscara começou a incomodar um pouco. Realmente, isso a gente tem que ser honesto e dizer que a máscara, não, por melhor que seja, não é confortável, não é agradável, mas é necessário. Então, depois dele usar talvez meia hora, uma hora essa máscara e circular por vários lugares, principalmente se ele pegou um transporte público ou passou próximo de uma loja ou alguma coisa pública, aquela máscara pode por fora estar até contaminada. E o que ele faz? Ele pega essa máscara com a mão, tira do rosto, bota abaixo do nariz e bota exatamente o nariz em contato com a face contaminada. Olha só. Isso aumenta mais ainda a possibilidade de contaminação. Então você vê que faz errado e cada vez piora uma situação que já é grave, que já é muito séria. Olha só o comentário da Denise Guzmán Silva, que está vendo aí a sua entrevista. Ela diz, sim, doutor Cícero, estou vendo muito isso por aqui. Não acham que trazem o vírus para casa? É verdade. Eu acho que leva e muito. Eu não estou te falando isso, não é uma conclusão minha da minha cabeça. É uma conclusão do que eu estou vivendo no hospital. E eu te falei, a gente hoje acabou de fechar com a Unimed, com outros planos de saúde, um incremento de mais leitos para o CTI para a semana que vem. Que bom. 10, passamos para 15 e semana que vem estaremos aumentando para 20. A nossa capacidade máxima são 25. Sim. Mas você vai vendo que a coisa está num aumento. Está num crescente. Pois é, e a pergunta da Denise, ela está participando ativamente aí da entrevista, é assim, e a máscara suja? Eu estou vendo muito isso. É muito comum, pessoas chegam em casa, ao invés de lavar a máscara como deveria, com sabão, jogam em cima de uma mesa, jogam em cima de uma cadeira, alguém vai lá, senta, pega na máscara, leva para o nariz, pronto, olha o trabalho, olha o problema. Ela tem toda a razão. Isso é uma outra coisa errada que as pessoas fazem e estão ajudando a disseminar a doença. O que se faz com a máscara é, ao retirar a máscara, se você vai retirar porque está no carro sozinho, tenha um saco plástico ou jogue até no chão o carro mesmo, no chão, onde você pisa. Já está contaminada, deixa no chão lá. E quando chegar em casa, essa máscara deve ir direto para água e sabão. Deixa ali uns minutinhos de molho. Qualquer sabão em pó, qualquer um sabão desses aí. 4, 5 minutinhos é mais que o suficiente. Enxagou e bota para secar. Se quiser, eu posso passar a ferro? Pode, mas não vai fazer muita diferença não. Secou, depois de ter lavado com água e sabão, aí sim, aí você está com ela realmente em condições de reuso. Pegar essa máscara, entrar em casa, deixar na poltrona, botar em cima da mesa, ao alcance de outras pessoas, é um perigo. Até porque esse vírus está provado que no tecido, ele pode sobreviver ali por horas e quase um dia inteiro, de 12 a 24, pode ficar ali em condições de contaminar outra pessoa. Então, por favor, chegou em casa com essa máscara, é diretamente para higienização. Não tem outra forma de resolver. Perfeito. Agora, doutor Munhoz, quando chegar a vacinação, suponhamos que haja realmente a vacinação a partir de janeiro, fevereiro e tal, mas as pessoas vão ter que esperar a segunda dose, né? Tipo 15 dias depois, se for a da Pfizer, por exemplo, né? Após essa segunda dose,
a pessoa vacinada já poderia abandonar a máscara ou teremos ainda um uso prolongado da máscara por algum tempo em 2021? Olha, Fernando, nem os laboratórios poderiam te responder isso com total segurança. Vou te explicar por quê. A vacina, isso, pelo menos os estudos preliminares de quem está vacinando agora, já estamos tendo alguns problemas lá na Inglaterra, problemas de acessibilidade, pessoas que tiveram alergia tensa, inclusive com crises importantes, com edema de glote, até situações até muito sérias. E vacinas, eles a princípio acham que a maioria dessas vacinas não vai imunizar uma potência de 100%, 90% como se anuncia. Sim. A primeira dose deve chegar em torno de 70% de proteção, que só vai se elevar a 90%, 95%, como eles falam, de uma segunda dose. Entendo. Então se tem uma definição de quantos dias depois vai ser dado. É parecido com essas vacinas das crianças. Você faz a primeira dose, depois tem um reforço após 60 dias e algumas até um segundo reforço, ou seja, uma terceira dose após 120 dias. Então isso aí só o tempo vai dizer pra gente. Só o tempo vai dizer se realmente essas pessoas que tomaram vacina, a primeira precisam da segunda, muito provavelmente vai precisar pelo menos de uma segunda dose, que seria um reforço. E então, quem sabe uma terceira dose. É só o tempo que vai dizer o grau de imunização que as pessoas vão ficar. Então, na dúvida, a máscara é sempre uma proteção. Seja de que forma for, é uma proteção. Principalmente se você vai a um evento público, vai a um local onde tem muitas pessoas, é sempre de boa prática o uso da máscara. Perfeito. Mesmo da vacinação. E as festas de fim de ano com as famílias? O que o amigo recomenda? As festas, o que eu recomendo é que essa rapaziada, nossos filhos, netos, se eles querem realmente conviver e passar um Natal na nossa casa, estou falando principalmente para aqueles que não moram mais com a gente. Sim, né? sim. Eu, as duas filhas hoje são independentes, cada uma mora na sua casa, você sabe, uma mora lá na Austrália, há 5 anos, e a outra mora em outra casa, nunca morou comigo. Então, se eles querem realmente passar o Natal com seus pais, com seus avós, que não tenham essa prática de sair. Guarde pelo menos uma semana sem contatos maiores no local potencialmente contaminado para poder conviver. Do contrário, deseje um Feliz Natal, como a gente está fazendo aqui, pelo Facebook, pelo WhatsApp, é muito mais seguro. Não tente fazer isso, ir para a festinha, como a gente fazia na nossa época de juventude, né? Quanta gente, eu vou dar um abraço dos amigos e tal, dos colegas, e depois eu vou passar Isso. Não faça isso. Casa. Não faça isso. Você, como repito, você está fazendo o Covid delivery. Pois é, e a pergunta, 2 perguntas aqui da Denise, dizendo, será que vamos ter que tomar todo ano uma vacina dessa? E ela complementa com uma outra pergunta, se quem é alérgico a medicamentos, como é que vai ser? Essa pergunta dela, eu diria o seguinte, não tem ainda nenhuma comprovação, o tempo vai dizer, mas agora eu vou dar uma opinião minha. Eu acho que da forma que já está sendo estudado os coronavírus, que esse não é o primeiro não. Sim. Existiram Outros, de Covid da SARS e da MERS, né, que antes do Pois Covid-19, que eram dois. E o que eles notaram com esses Covid, né, com esses coronavírus mais antigos? Eles têm mutações, assim como o vírus da gripe. Também, a cada ano, surge um vírus um pouco diferente na sua concepção. E isso acaba levando o quê? A você vacinar e aquele tipo específico que não está contido na vacina, ele acaba, você fica suscetível à doença. Então, o que se faz com a vacina da gripe todo ano? Você faz uma modernização, você faz um complemento desses novos vírus ou desses vírus que mudaram a sua estrutura, tiveram uma mutação para poder incorporar e fazer a vacina que realmente seja viável. Eu acredito que o Covid, por observações anteriores, ele também passa por esse tipo de problema.
da mutação, ele vai mudando. É mais ou menos de comparar com a bactéria que cria resistência a determinados antibióticos. Muito bem, deve ter havido alguma chamada lá, e quando há uma chamada, geralmente interrompe um pouco a entrevista que nós estamos fazendo aqui, né? O doutor já voltou. Aí vamos poder modernizar, e a cada ano, possivelmente sim, a gente tenha que se vacinar uma vez por ano. Perfeito. Doutor Munhoz, muito obrigado por sua participação. Fraterno abraço, um bom fim de semana. Obrigado, meu amigo. Um bom fim de semana a todos também. Namastê. Pois é. E a nossa Marion Duarte ainda está ouvindo, mandando um abraço para o doutor Munhoz, adorando a entrevista. Muito obrigado, Marion. Vamos àquele momento da oração e depois a gente vai falar dos amigos que rezar a prece de Cáritas aqui hoje. e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então chegamos a esse momento agora e vamos trazer para você, né, o papo de todo mundo aí que participou ao longo do programa, né? Aqueles que serão possíveis de serem vistos, né? Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo. Luiz, tudo bem? Boa tarde, Fernando Sérgio, na escuta, muito obrigado. Sildinei, alô Sildinei, lá em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, abração. Pois é, também temos aqui Alex Knight, sempre vendo a gente, muito obrigado, Alex. A Márcia Rodrigues, boa tarde, Márcia. Denise Guzmán Silva, a Glória Brito, olha, um abraço para as duas. Glória Brito, a grande astróloga. A Denise, boa tarde a todos, legal. Marion Duarte, cumprimentando a mim, a Samira, os meninos, enfim, aos internautas. A Denise Guzmán tem aqui, acho que não estão pensando que essa vacina vai ser milagre. Será que, deixa eu ver aqui, será que não vamos ter que ficar tomando ela igual HN1 todos os anos? Provavelmente sim.
Provavelmente sim. Então, a Eliane Faixas, tá difícil, né, Eliane? A Euciene Correia, boa tarde. A Jane Mary, se não tem prova não pode prender. Verdade, é aquela história. Mas parece que no caso aí do tal deputado, a Polícia Federal alega ter provas. Então, se tiver, primeiro tem que perder o foro especial, né? Essa coisa é absolutamente errada, a meu ver. Eu acho que um deputado fosse, seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal ou senador, deve ter foro, digamos assim, especial no exercício do seu trabalho. Agora, no momento em que ele comete um crime, não tem porquê, né? No meu entendimento. Marion Duarte assistindo, Isabel Cristina, a Marion dando boa tarde ao desembargador Zé Augusto Araújo Neto e também ao nosso querido Dr. Munhoz, Elvira Araújo, a Márcia Rodrigues, aqui ouvi seus convidados, eu acho que é isso mesmo, amo ouvir os seus convidados, Fernando Sérgio. Obrigado, muito obrigado, Márcia. A Elvira também, Sérgio Cabral e sua turma em Paris dançaram em cima do povo brasileiro. Verdade, um tremendo desrespeito. Márcia Rodrigues, concordo no planejamento familiar. É exatamente o que deveria ter havido há muitos anos, até a época da Revolução, que não foi feito. Não é? Porque se tivéssemos tido planejamento familiar, se você não é obrigar a pessoa, não é que como aconteceu, mas às vezes se faz necessário. Nos países totalitaristas, às vezes acontece isso. Mas não, é você explicar, notadamente para a pessoa que não teve condições, que não teve estudo, você explicar que filho custa dinheiro. Não é? Porque muita gente lá na paixão, né? na vontade da relação sexual e tal, não toma os devidos cuidados e acontece o que infelizmente acontece com as pessoas que estão aí jogadas ao léu, né? Tá certo, Elvira Araújo mandando boa tarde, Osmar do Breck, nosso querido Osmar, um abraço. Ontem, Osmar, se você for, não sei se você viu, ontem ou anteontem eu tive a oportunidade de tocar o teu sucesso aqui, tá bom? Otávio de Melo, lá de Floripa, alô Otávio, um abraço para você, para a senhora, sua mãezinha, não é? A Laura Amélia Pereira Marques assistindo. Oi, Laura. Enfim, são tantas as pessoas, né, que a gente fica realmente muito envaidecido até, né? E eu queria lembrar você o seguinte: este programa, ele vai no Facebook de segunda a sexta-feira, não é? De 4 às 5 da tarde. Mas ele, mais tarde, ele fica no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu estou precisando muito que você me ajude. Vai lá e inscreva-se no canal, por favor. Tá? Ou não precisa ser agora, pode ser o dia que você estiver de bobeira aí, você bota youtube.com e bota lá Fernando Sérgio, vai abrir o canal, lá tem todos os programas ao longo dos últimos 3 anos que a gente está apresentando esse programa, e basta você, onde está inscrever-se, você clica, está inscrito, e você vai lá no sininho, ativa, toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai saber desse vídeo, tá bom? Olha, muito obrigado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora. Ele está dormindo na caminha dele, meu querido, que é um filho da casa que nós temos, que é o Todinho. A Marion chegou até a ficar com ele uma ocasião, a nossa saudosa velhinha. Olha só, é que a minha mulher saiu, meu filho também, ele fica tristinho, vai e dorme. Olha, ele está dormindo, ele tem essa caminha especial ao lado do sofazinho da sala, tá bom? Então, é aquela velha história, né? São pequenas coisas. Olha a árvorezinha de Natal, né? Pois é, minha gente. Então, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Fique com Deus. Namastê.